Fala, fofas, beleza? Nós estamos agora mais um convidado especial, aproveitando essa semana que estamos recebendo nossos amigos, a gente pensou assim, vamos fazer um podcast com ele para extrair muitas dúvidas nossas e talvez seja dúvidas de muitos de vocês que estão nos assistindo também. E nós estamos aqui com o nosso querido Thiago Lemos, Thiago da Massa, da IA, nossa IA, né? Da inteligência artificial. E nós estamos com o nosso grande amigo aqui, convidado, Orlando Delamey. Prazer, Orlando. Obrigado por ter vindo aí e gravar junto com a gente esse episódio aí. É sempre um prazer, gravar. O Orlando, para nós, ele é o nosso gênio do mercado de criptomoedas. O cara aí já teve empresas a rodo, já fez empresas bilionárias que quase foram compradas por bancos. E o Orlando Delamey, eu gostaria de perguntar para ti, Orlando, basicamente assim, conta um pouco da tua história com cripto e como que tu conheceu cripto, como tu entrou em cripto, por que tu decidiu usar isso como tua profissão, você ser um educador dessa área. Cara, então, minha história com cripto, ela começa em 2017, quando eu vou para São Paulo. Então, eu acabei mudando para São Paulo quando eu tinha 17 anos, para fazer a faculdade. Acabei entrando lá na USP, em Ciências Atuariais. E para mim, assim, eu entrei na faculdade meio de paraquedas, sem saber direito o que eu queria. Eu queria trabalhar com o mercado financeiro, porque é o mercado que mais tem dinheiro do mundo. Em Goiás tem muito esse negócio, medicina, advocacia, que a galera acha que é o que tem grana, mas a grande verdade, assim, se você quer realmente ganhar dinheiro na sua vida, o mercado, invariavelmente, em algum momento você vai parar no mercado financeiro. Seja pelo ponto de investimento, para você multiplicar seu patrimônio, seja no momento que você vai ter que vender a sua empresa, porque você conseguiu escalar a sua empresa, ou no momento que você precisa dar escala para sua empresa, seja como profissão, porque é o mercado mais assimétrico que existe. Então eu entrei muito com essa visão. Beleza, eu quero trabalhar em alguma coisa, de preferência internacional, porque não me sentia tão confortável a nível Brasil, que valesse a pena. Só que, cara, assim, como todo boa pessoa que entrou na faculdade, tava completamente perdido. E era uma época da minha vida que eu precisava me bancar em São Paulo. Então, algo que aconteceu na minha vida foi que meus pais, depois que eles se divorciaram, eles quebraram. Então, meu pai chegou em mim e falou, filho, o negócio é o seguinte, deu seus 17 anos, você saiu de casa, é por tua conta e risco. Então, você tinha que pagar aluguel, tinha que pagar as coisas ali naquela época. E aí, quando eu entrei em São Paulo, já tendo essa visão, já tendo essa dinâmica, o meu primeiro pensamento foi, beleza, eu preciso trabalhar em alguma coisa, em algumas coisas para eu conseguir me bancar aqui, que é a necessidade 1. E eu falo que muita gente começa a vida empreendendo, investindo por necessidade. Então, o meu caminho em cripto começou desse jeito. Eu tinha necessidade de conseguir alguma coisa. E aí acabou que na minha primeira experiência dentro da faculdade, eu conheci alguns colegas que eles estavam com uma TV tipo essa daqui aberta, tradando. E eu tinha, sei lá, lido 3, 5 páginas de análise técnica de um livro explicando sobre o candlestick. Eu falei, cara, deixa eu dar um pitaco. Eu sempre tive muito esse negócio de olhar, ver alguma coisa e querer entender. E aí acabou que eles tinham um projeto de cripto lá na época, era um projeto universitário que não dava grana, só que aí eles fui me aproximando, me chamaram para testar, para estudar, para aprender. Eu comecei aprendendo análise técnica com eles. Naquela época eu também fazia algumas outras coisas, de programar, tudo mais, para conseguir pagar as contas. Só que essa brincadeira, esse projeto começou a tomar um pouco de corpo quando a gente começou a olhar aquilo ali um pouco mais sério, e aquilo foi tomando corpo até que foi a primeira empresa que eu tive na minha vida. Então foi o primeiro momento ali com 17 anos, quando eu fundei a primeira empresa que eu tive na minha vida, com outras pessoas, e a gente teve uma jornada super legal. Enfim, há 1 ano e pouco atrás eu acabei saindo da empresa, mas ali foi o meu primeiro momento. Só que eu sempre falo que a minha perspectiva para cripto em si, naquele momento eu estava fazendo aquilo por necessidade, por não ter grana, por precisar pagar o aluguel, precisar pagar as coisas e tá sempre ali no limite, e eu vi ali com aquela alternativa. Tinha a oportunidade de fazer o estágio e tudo mais, mas sei lá, começou a me parecer que ali eu ia ganhar mais dinheiro, ia ter uma vida melhor do que ficando tentando fazer um estágio, fazer alguma coisa. Só que eu falo que o que mudou realmente a minha percepção para cripto foi em 2019 para 2020, que o que aconteceu foi que eu tive que fazer um estudo sobre o Bitcoin. Então, apesar de ter uma empresa de cripto ali, a gente não estudava tanto de forma fundamentalista. Eu acho que cripto até 2020 era uma parada muito grafista, especialmente aqui no Brasil. Muita preocupação com o preço. Exato, você não tinha ninguém, não existia uma referência de alguém que analisava protocolos, que estudava protocolos. Isso. E aí caiu esse desafio pra mim, beleza. Explica o que é o Bitcoin.
E foi uma coisa muito curiosa, que eu fui estudar o Bitcoin, e a primeira coisa que você lê, o Bitcoin, ele é um sistema descentralizado de dinheiro baseado na tecnologia blockchain. Eu falei, legal, então tem que explicar o que é blockchain. E aí foi muito interessante, porque no momento que eu fui falar sobre cripto e falar sobre blockchain, eu travei. Falei, cara, não, o que de fato é a não blockchain? consegue resumir. E isso é uma parada interessante, porque se você for conversar com um monte de gente que investe em cripto, cara, até a segunda página, a pessoa não vai saber mais te explicar. Você pergunta, pô, por que você investe em Ethereum? Não, porque Ethereum é descentralizado, é uma maravilha, assim, assado, mas, tá bom, mas e aí, por quê? O que Ethereum faz? Qual que é a diferença de Ethereum? O que é uma EVM e tudo mais? E as pessoas acabam travando nesse ponto porque elas não entendem. E aquilo ali me surpreendeu. E eu peguei e falei, beleza, não entendi o que é blockchain. Deixa eu me aprofundar. Aí eu fui me aprofundando, aí foi surgindo outras perguntas. Sei lá, quando você estuda blockchain, você vai entender processo de mineração, entender função hashing, aí você vai descobrir que existe lá o Golden Nose, que é a base da validação do Bitcoin. Aí cada vez mais eu fui me perguntando, até que eu fui me aprofundando no Bitcoin e eu me apaixonei por aquilo que eu tava aprendendo, porque eu falei, cara, isso daqui é muito bem pensado, é muito bem bolado, é muito inteligente. Eu acho que todo mundo que tem essa experiência de se aprofundar, ele vai sentindo isso. Mas ali também aconteceu uma outra coisa durante esse estudo, que eu tinha que justificar o porquê investir em Bitcoin. E isso era uma parada que pra mim era difícil. Porque eu olhei, entendi a tecnologia, eu falei, cara, isso aqui é uma coisa muito legal, uma coisa muito interessante. Mas beleza, por que nós vamos investir nisso? E aí foi quando eu tive, talvez pra mim, eu acho que a maior epifania da minha vida foi, acho que é o gráfico que eu falo que é o gráfico mais importante da minha vida, que é o gráfico de transição de renda geracional. Em 2019, a Snapchat, ela encomendou uma pesquisa para entender qual vai ser o padrão de consumo das próximas gerações para eles desenvolverem produtos. E aí eles descobriram que nos próximos 5 anos, aqui contando a partir de agora, na época era nos próximos 10 anos, mais ou menos, 2029, a maior geração em termos de poder financeiro será a geração dos millennials. Então, o que acontece? Hoje a gente vive na geração que é a geração dos boomers, são a geração que mais tem dinheiro. Geração que foi formada pós-Segunda Guerra, foram os caras que criaram empresas, criaram grandes impérios, tudo mais, muito do que a gente conhece foi criado naquela época, são os caras que mais têm dinheiro. Só que esses caras vão morrer e eles vão passar a grana para os millennials. Quem são os millennials? São aquela geração que nasceu dos 80 até os anos 2000, ou seja, nós, que a gente já tem uma facilidade com a tecnologia. Tipo, pra gente é muito comum abrir um aplicativo, fazer compra online, fazer todo esse procedimento. Pra gente é a coisa mais normal do mundo. Eu acho esquisito quando eu não comprar algo online ou quando eu não pago com o meu celular. E essa geração... Até ia te perguntar uma coisa assim, tu não teve que ensinar teu pai e tua mãe a, tipo, utilizar um smartphone, ou tentar utilizar um Windows, ou tentar utilizar a internet, tipo, anos 2000? Cara, meus pais, eles eram mais... Eu sou novo, né, cara? Ah, tá, é que eles tiveram tu novo, né? Eles tiveram novo. Eles eram novos quando tiveram. Sim, eles ainda tiveram uma certa experiência. Meus pais têm 50 e poucos anos, assim. Sim. Então eles tiveram experiência. Mas minha mãe não sabe usar computador até hoje. Não, acho que acima de 60 a galera aí não teve muita experiência. Mas aí o que essa curva mostrava? Essa curva mostrava muito claro. Cara, muito dinheiro vai sair da mão de uma galera que não entende nada de tecnologia e vai pra galera que entende muito de tecnologia. Exato. E aí quando eu vi essa pesquisa, as outras pesquisas que eu li foram... Na época, a geração Millennium tinha 5 a 3 vezes mais propensão de investir em cripto do que qualquer outra geração. Eu lembro muito bem dessa pesquisa. Foi uma pesquisa da Charles Schwab, que eles mostraram que a diferença do portfólio do Boomer para a diferença do portfólio do Millennium é que o Millennium tinha o produto do GBTC, da Grayscale. Aí eu falei, cara, isso aqui é uma parada que ninguém tá vendo. Porque assim como a internet mudou o mundo, na década de 80, os bilionários hoje, eles foram formados em 3 grandes eventos até agora. Década de 80, que foi quando criaram os computadores pessoais. Então, Microsoft e Apple, 2 das empresas mais valiosas do mundo. Foram formados por quê? Porque os caras perceberam que o computador ia se tornar compacto e aquilo ia valer alguma coisa. E os bilionários do mundo foram formados ali. Depois, anos 2000, os caras que perceberam que a gente ia comprar pela internet, a gente ia utilizar a internet. Foi o Jeff Bezos da Amazon, a Alphabet, que é a Google, todos esses caras olharam para aquilo. E depois, o terceiro grande boom, 2010. A era dos smartphones. Foi quando a Apple revolucionou. Você tem um computador agora no seu bolso, que é o seu celular. E aí, os donos de aplicativos ficaram bilionários, que é onde que a gente tem o Facebook, a Meta, que aí vem o WhatsApp, Instagram, etc. E quando eu olhei pra isso, aquilo ali me deu um estalo. Eu falei, tá, beleza. Eu entrei nesse mercado por necessidade, porque eu tinha que pagar a conta. Eu precisava ganhar ali meus R$2.000 pra pagar meu aluguel em São Paulo e pagar minha comida. E pagar o bandejão da faculdade.
E depois, quando eu vi esse gráfico e entendi a tecnologia, eu falei, cara, agora eu entendi porque esse negócio vai valer muito dinheiro. Porque muita gente que não tem dinheiro vai ter dinheiro. Essas pessoas, elas estão incomodadas com o sistema financeiro e não suporta elas, não entende ela, que dá um monte de travamento, dá um monte de problema, não dá liberdade. Essas pessoas estão receosas com a dinâmica de inflação, com tudo, e essas pessoas vão transmitir esse dinheiro para essa parada que se chama blockchain, inclusive para o Bitcoin e para outros ativos. E isso daqui vai ser a próxima fábrica de bilionários do mundo. E aí, como eu tava na primeira empresa, eu falei, cara, pô, que bom que eu acabei caindo nesse nicho. Eu falo até hoje, pra mim, foi a melhor coisa do mundo. Porque eu olho as pessoas que, enfim, fizeram escola comigo, que fizeram as coisas, cara, todo mundo tá formando agora na faculdade de medicina, normalmente com uma dívida gigantesca pra pagar, porque fizeram faculdades particulares, ou tá frustrado em grande parte com o trabalho. Eu acho que é muito comum da minha geração, pelo menos a galera de 20 e poucos anos, todo mundo tá frustrado com o trabalho. E eu falo, cara, eu tenho um mercado incrível, uma oportunidade incrível. Porque literalmente tudo que você faz minimamente bem feito no mercado de cripto dá certo, dá dinheiro, tem valuations absurdos, você tem facilidade de levantar dinheiro, de conhecer investidores e tudo mais. E foi ali em 2019 para 2020 que eu senti a primeira vez essa visão. Foi com essa pesquisa, foi com esse estudo depois que eu entendi Bitcoin, especialmente depois que eu entendi o que seria a transição de renda. E aquilo ali foi um dos motivadores que me fez olhar para esse mercado e querer cada vez mais, não só investir, mas também empreender nesse mercado, que eu acho que é uma das coisas que as pessoas esquecem. Investir em cripto é só uma das formas que você ganha dinheiro nesse mercado. Empreender é outra que também acelera bastante. E foi a parada. Hoje, as coisas que eu tenho, as consultorias que eu faço, tudo que eu faço é relacionado a cripto. Por quê? Porque pra mim é um mercado que eu posso cobrar muito caro a minha hora, porque eu já vivi metade desse mercado, e apesar de ter 24 anos, eu sou uma pessoa muito antiga comparativamente nessa estrutura toda. Exatamente. E eu ia até te perguntar, quer fazer uma pergunta? Não, eu achei interessante dele falando da jornada dele, que ele não só se atentou muito ali ao estudo do Bitcoin, mas ao rastreio da liquidez, né? Exatamente. Cara, eu achei isso muito interessante, ele falando, cara, a liquidez vai vindo aqui para essa tecnologia que tá pronta para receber essa liquidez. Então, assim, eu achei muito interessante isso aí que ele falou. E, assim, quando você teve esse primeiro contato com cripto, você teve essa veia de empreendimento, mas em questão de dinheiro mesmo, quando você colocou ali, você comprou os seus primeiros Bitcoins, quando você teve ali o seu primeiro contato mesmo com a volatilidade? Cara, assim, quando eu comecei em cripto em 17 para 18, eu não tinha grana porque eu tinha que pagar minhas contas. Então, acabava sobrando, mas era um valor muito irrisório para falar que tinha alguma volatilidade, tinha alguma sensação e tudo mais. Eu lembro que eu até que fiz algumas besteiras. Normalmente quando o mercado caiu, dava vontade de comprar e você parcelava no cartão de crédito. Eu lembro até hoje, tinha um aplicativo de boleto que você pagava o boleto do cartão de crédito. Eu falei, pô, o mercado caiu pra caramba, eu vou botar o meu dinheiro aqui agora, pago o boleto, que aí mês que vem eu preciso pagar. E assim, hoje eu olho pra isso e falo, velho, nunca faça isso, isso é loucura, isso é cagada, você vai se ferrar. Mas foi quando primeiro momento que a empresa começou a dar, a minha primeira empresa começou a dar mais certo foi de 2020. Que começou a sobrar dinheiro, começou a dar dinheiro de fato. E aí foram meus primeiros contatos e ali talvez foi onde que eu tive... Eu falo como analista e também como investidor, o acerto que mudou muito da minha perspectiva, que foi o Ethereum. Eu lembro muito bem o Ethereum a 150, 200 dólares, que eu tive essa oportunidade. E eu lembro muito bem de estar escutando as primeiras vezes o termo Ethereum 2.0. Quando sim. A gente, tipo assim, o Ethereum 2.0, que é o demerge, tudo que a gente vivenciou agora, o Ethereum se tornar Proof of Stake, todas essas inovações que a gente vivenciou no Ethereum nos últimos 3, 4 anos, ninguém achava que isso ia acontecer. Essa era a grande verdade. Quando se você voltasse e conversasse com um cara em 2019, 2020, esse negócio, tem a Bitcoin, Ethereum agora um pouco Solana, cara, tem a Bitcoin, o resto é uma merda, não olhe pra isso em hipótese alguma. E quando eu vi o Ethereum 2.0 a primeira vez, foi um research de 98 páginas da Messari. Eu falo que isso também foi um dos outros relatórios que mudou minha vida. E eu li ele inteiro. Não só ele, como todos os links de referência dele, porque eu fui me apaixonando falando, cara, isso daqui é muito inteligente, porque eu falava, cara, esse cara resolve um problema do mundo que é, hoje tudo que a gente tem é probabilístico. Então, se você pegar o mundo como um todo, imagina aqui que a gente, vou fazer uma suposição mais simples, imagina aqui que a gente tem um contrato entre nós que vocês me pagam pra vir aqui.
Não é o caso, mas vamos fazer essa suposição só para ficar mais fácil. Então você chega e me fala, pô, Orlando, vou pagar aqui R$1.000 para você dar 1 hora de podcast com a gente. Beleza? Porque a gente tem o custo da sala, o custo disso, tudo. E é isso. Tudo bem. Aí vocês vão lá, me mandam um dinheiro e, cara, por algum motivo eu decido não aparecer. Cara, vocês já pensaram pra pensar o trabalho que você tem pra resolver esse problema? Porque o que você vai ter que fazer? Você vai ter que acionar seu advogado vai ter que ir lá, me processar. Aí se eu falar, cara, foda-se, não vou devolver o dinheiro, você vai ter que ir pra um juiz, você vai ter que dar a sorte do juiz acreditar nas provas que você está mostrando, depois o juiz vai dar uma sentença, você vai ter que dar a sorte de rastrear meu dinheiro, encontrar meu dinheiro, a sorte do banco travar meu dinheiro, a sorte do banco já pegar levou 4 anos. Isso já levou 4 anos. Sim, um monte de processo jurídico, cara. Levou 5 anos. Já aconteceu um monte de coisa na minha vida, especialmente depois de ter empresa, que eu falei, cara, eu não vou entrar nessa guerra, porque, cara, vou passar 5, 6 anos pra depois ter uma chance ainda de ganhar um dinheiro e muitas das vezes, pô, o negócio quebrou, sumiu o dinheiro, já era. E por quê? Porque tudo nosso é probabilístico. Você tem uma probabilidade de eu cumprir o contrato, você tem uma probabilidade do contrato ser executado na justiça e assim sucessivamente. E porque você cada vez, quando é uma decisão cada vez mais importante, você faz auditoria, você pede mais transparência para você aumentar teu campo de visão e ter mais conforto da probabilidade de que aquilo vai ser executado. O que o advento da blockchain faz? A gente sai do mundo probabilístico e a gente vai para o mundo determinístico. A gente criou um sistema... Executável. Exato. A gente criou um sistema... Auto-executável. Um sistema auto-executável. 100% digital. É igual pegar refrigerante na máquina de refrigerante. Tu só vai tirar uma lata de Coca-Cola lá daquela máquina se tu pagar R$5. Exato. Se tu pagar R$5, tu libera a latinha. Se tu não pagar R$5, tu não consegue a latinha. Perfeito. Não existe a variável humano do não humano tem a receber, probabilidade. Poder trocar o troco, errar. E isso daí que é beleza. Porque, por exemplo, quando a gente quer resolver esse problema, no caso do mundo cripto, a gente pode. A gente vai criar um contrato inteligente. Vocês vão travar o valor, por exemplo, em Ether. Eu vou vincular minha carteira. E aí vocês falam, beleza, se nós dois aqui aprovarmos e falarmos que o Orlando veio, ou a gente pega um oráculo e fala, ó, se tiver subido o vídeo tal... destrava, você faz uma monte de cláusula. Óbvio, você vai ter ainda uma componente probabilística, tipo, que vai ser a comprovação disso, mas você vai reduzindo. Então, para mim, a eficiência econômica que isso vai gerar é o grande trunfo que vai fazer o mercado de cripto valer trilhões de dólares. Então, é uma parada que, assim, me brilha o olho. E fala isso pra galera das ações aí, que tá estocando Magazine. Isso. Sim, mas é porque o pessoal não entendeu ainda, porque o pessoal acha que... Tu não acha que a B3 tá morrendo? Eu acho que a B3 tá morrendo, mas eu quero saber a tua opinião. Eu acho que a B3, ela fará parte do mercado cripto, sabe? Tipo, a gente vai absorver tudo. Vai ser um negócio, tipo, o mercado financeiro vai absorver cripto, o cripto vai absorver o mercado financeiro, e um dia a gente vai parar de falar isso. Porque, vou dar um exemplo do Drex, que está sendo criado agora. Cara, o Drex, ele vai permitir que você vai tokenizar seu carro. Você vai tokenizar o que é o Drex? O Drex é o sistema financeiro que está sendo a criptomoeda do Brasil, é centralizado. Tipo o real é o real digital. O Drex é, na verdade, o Drex é o termo técnico para o real digital. Então, o que o real digital vai fazer? Muita gente, a gente acha que é só pagamento instantâneo, Pix. Não. Cara, a gente vai ter uma plataforma que a gente vai poder tokenizar coisas. Então, eu tava conversando com um presidente de um banco esses tempos atrás, quando eu tava estudando sobre Drex, eu tive a oportunidade de conversar com o pessoal do Banco Central, com os presidentes de bancos e tal. Eu tava conversando com eles, aí um desses presidentes falou, cara, a gente tá olhando para fazer um produto que é o seguinte, você vai tokenizar seu carro. Eu vou ter informação que seu carro existe na blockchain. Vai ter vinculado. Você vai ter agora o seu carro depositado no nosso banco. Se você quiser pegar crédito, eu não vou ter que ir lá fazer todo o procedimento e tudo mais. Não, eu pego direto pelo teu carro. Agora imagina o nível que a gente vai chegar. Aí a gente vai botar um rastreador no carro, a gente vai colocar um sistema de verificação, a gente vai ter um oráculo em tempo real, trazendo aquela informação, e aí você vai criando cada vez mais camadas de quê? De informação agregada e padronizada. Isso gera uma eficiência financeira gigantesca, e por isso cripto vai ser o que vai ser. E, sinceramente, a minha visão é, assim como os computadores criaram os bilionários da década de 80, as .coms criaram os bilionários da década de 2000. Os apps criaram os bilionários da época de 2010, a blockchain vai criar os bilionários da época de 2020 e 2030. Para mim, quem está empreendendo na década de 20 com cripto, os caras que tiverem êxito nisso vão ser os bilionários, as grandes referências, assim como a gente pensa hoje em Bill Gates, Mark Zuckerberg, quando a gente fala de empreender, a gente vai ter essas grandes referências daqui a 20, 30 anos. Por quê? Porque além dessa eficiência toda que esse sistema gera, esse é o sistema que a geração que será mais rica nos próximos 5 anos quer usar.
Não adianta só você criar um sistema eficiente e robusto, se você não tem dinheiro. Só que a gente tem os dois. A gente tem um sistema eficiente, robusto, que faz sentido, e que, de fato, ele é superior ao mercado financeiro do ponto de vista de infraestrutura. E o mercado financeiro vai entender isso e vai absorver isso. E provavelmente daqui a um futuro próximo você vai tradar a sua ação da Magazine Luiza na Uniswap. Você vai ter vinculado o caixa na Uniswap. Você vai ter o registro da Magazine Luiza das informações na blockchain do Ethereum ou da Solana, enfim, ou na blockchain do Banco Central, que vai comunicar com a blockchain do Ethereum. Assim como a gente vai ter esse processo, as empresas que viabilizarem esses processos e criarem as inovações para que as pessoas se sintam confortáveis com isso, vão ser as empresas mais valiosas do mundo. E a distribuição de dividendos vai acontecer dentro da tua MetaMask ali. Tipo, tu não vai precisar fazer nada burocrático ali. Simplesmente vai aparecer um saldo a cada 6 meses, ou a cada 3 meses, ou mensal, dependendo da empresa que está investido, e vai entrar direto na tua MetaMask ali, na tua carteira. E para quem já investe em cripto e quer ir para esse lado de empreender, porque você falou que tem um grande potencial, qual seria, assim, a sua sugestão para a galera, para, tipo assim, quem quer começar a empreender nesse nicho? Cara, eu acho que a primeira coisa é o seguinte, entenda, cripto, assim como qualquer indústria, tem uma demanda gigantesca por mão de obra qualificada de qualquer forma que seja. Então eu vou fazer uma suposição, Orlando, eu entendo de vendas, eu não entendo nada de cripto, não sei fazer código, não sei fazer nada disso, mas eu entendo de vendas. Cara, por exemplo, vou pegar no que eu tenho no Crypto Pro. No Crypto Pro, que é a minha parte de educação, eu preciso de um cara para vender. Eu tenho essa demanda latente. Por quê? Porque cada vez mais vai crescendo, cada vez mais existe pessoas interessadas e cada vez mais eu preciso de pessoas que saibam vender para fazer isso. Então, o que eu falo? Qualquer habilidade que você tem hoje pode ser aplicada a cripto, porque as empresas precisam de gente que sabe vender, precisam de caras que sabem de marketing. Cara, tem que ser o cara da declaração do imposto de renda de cripto. Uma demanda gigantesca. Uma demanda absurda, que cresce a cada ano. Tá sim. Ou até mesmo agora você vai pegar para grandes fortunas. Pô, o cara fez ali seus 10, 20, 30, 50 milhões. E aí você precisa de inteligência tributária para resolver o seu problema. Pô, quero montar uma operação no exterior para não pagar tanto imposto. O cara é advogado. Advogado, por Pode exemplo. se especializar nessa área. Existe um nicho gigantesco, porque eu vou te dar um exemplo. Entre pagar 22% e pagar 10%, eu topo. Se o cara arrumar esse problema pra mim, eu topo pagar 2, 3%. E às vezes os 2, 3% de um cara que investiu 5 milhões, 10 milhões em cripto que virou 50, pô, é uma grana. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é, beleza, independente da tua habilidade, se você tem uma habilidade, ela pode ser usada pra cripto. Segundo passo, entender esse mercado. Aí você vai fazer o quê? Você vai aprender inglês, porque cripto só existe em inglês, não existe cripto em outro idioma que não inglês. Então aprende inglês, aí você vai entrar nas principais comunidades de cripto, realmente, aí vai pro Discord, vai pro Degenerado, e vai começar a interagir com essa galera. E o mercado de cripto ele vai te absorver, porque o mercado de cripto é um mercado que ele cresce tanto e tão rápido que ele absorve as pessoas que estão na frente. Você não precisa ser o melhor cara de marketing, mas se você entender de cripto e manjar o mínimo de marketing, você já vai ser um cara muito interessante para um cara que vai estar criando ali a sua comunidade. Você não precisa ser o gênio do direito, mas se você entender de cripto e entender de direito, cara, você já está na frente de 99% dos advogados que vão resolver questões tributárias. Exatamente. E assim sucessivamente. E é muito louco porque as pessoas da minha idade que eu conheço, que são mais bem-sucedidas, óbvio que eu tenho um pouco de vício por estar no nicho cripto, mas muitas das pessoas que eu conheço da minha idade que ficaram milionárias antes dos 30, todas que eu conheço são em cripto. Tirando um outro cara que é desenvolvedor, que tipo assim, ele foi pra São Francisco e conseguiu ir fazer um app e tudo mais. Mas grande parte dos casos de sucesso que eu conheço é de cripto. A pessoa, ela estava entrando na faculdade, começou a interagir, conheceu um Venture Capital, o Venture Capital chamou ela para trabalhar na Ásia, ou a pessoa, ela começou a entender um pouquinho de cripto, uma empresa de tokenomics chamou ela para trabalhar em Nova York, ou o cara criou ali uma empresa de cripto, wallet, alguma coisa assim. Grande parte dos caras de 20 e poucos anos que eu conheço que ganham, sei lá, mais de 50, 60 mil reais por mês de salário, ou que conseguiram fazer grana, foi através de cripto, não só pelo investimento. Investimento também é uma das formas, mas também trabalhando. Por quê? Porque essa é a única indústria do mundo que se você tiver 5 anos de indústria, você é sênior. Cara, eu estou em cripto desde 2017. Eu vivi metade do mercado de cripto. Eu vou sentar um dia com os meus netos e a gente vai estar falando sobre adoção de cripto e sobre DAOs, e eu vou falar, cara, eu vi o primeiro airdrop de cripto relevante, o Uniswap, eu tava lá.
Sim. Pô, cara, eu vi a criação do Runes, eu vi o Ethereum sair de Proof of Work para Proof of Stake. Cara, vão existir eventos canônicos. Cara, eu vi o lançamento do Drex, eu tava conversando com os caras que estavam desenvolvendo o Drex, que é o Real Digital. Eu vi os Estados Unidos fazer adoção de cripto como reserva estratégica. Vão ter vários desses eventos que eu vou contar como as pessoas contam, tipo assim, eu vi a Bolsa do Rio de Janeiro quebrar. Uhum. E as pessoas não entenderam que quando você entra cedo em cripto, e agora ainda é cedo, cara, você vai ser o sênior. 2, 3 anos no mercado de cripto, você já é sênior. É difícil você achar alguém que tem mais de 3 anos no mercado de cripto. É horrível para contratar quando você precisa de mercado de cripto. Seja um programador, um desenvolvedor, um designer, qualquer coisa. E você sabe que como é uma coisa muito específica, você não pode tacar na mão de um cara que não entenda. Porque aí ele faz um monte de besteira fazendo isso. Então eu acho que assim, para quem quer empreender, quem quer empreender ou trabalhar com cripto, é isso. Entende cripto, entende inglês e vai para as comunidades, que o mercado ele vai te absorver. Porque à medida que a gente está falando de mercado que ele vai ter bilhões de usuários, e à medida que ele cresce, ele vai absorver você, só do fato de você estar ali parado, existindo e contribuindo com alguma comunidade. E é engraçado isso que ele fala de absorver, porque a gente já conecta com airdrop, que basicamente é você literalmente estar interagindo com protocolos de criptomoedas e ser recompensado por isso. Querendo ou não, é uma forma de empreender, só que você empreende com o seu tempo, né? Exatamente. Você vai explorando uma ferramenta, até você explicar um pouco disso, né? Porque você trabalha muito em cima de airdrop, para o pessoal entender qual é a oportunidade por trás de explorar protocolos recentes dentro da blockchain. Legal. Cara, para mim o airdrop é a melhor oportunidade desse ciclo para quem tem menos de 50 mil reais e tempo. Fato. Por que eu falo isso? O que é o airdrop? O airdrop nada mais é do que projetos que eles vão te recompensar por você estar utilizando a solução deles antes dela ser de fato completa ou lançada. Então eu sempre gosto de usar como analogia aquela época que a gente teve o iFood e o Uber Eats. Teve uma fase ali, no final dos anos 2010, que assim, cara, você conseguia almoçar e jantar de graça, porque de manhã você recebia um cupom do iFood e você almoçava porque eles deram 20 reais de desconto. Aí depois você tinha o Uber Eats que ele te mandava, aí depois o Rappi te mandava, aí você ficava tradando entre as três, criando um monte de conta e tudo mais, e aí você conseguia pagar suas contas. Mas por que os caras faziam isso? Porque eles precisavam trazer gente para as plataformas. Grande parte dos projetos que estão sendo lançados agora, eles estão nesse mesmo estágio, eles precisam trazer gente para suas plataformas, e uma coisa que acontece nesse ciclo de alta que não aconteceu no ciclo de 21, esse é o primeiro ciclo que estão sendo lançados projetos que estão sendo financiados de forma mais robusta por fundos de venture capital, fundos de investimento em estágio inicial. Então os projetos têm dinheiro para distribuir, mas eles não têm usuários, então eles fazem essa distribuição. E aí o airdrop nada mais é do que você pegar, olhar e fazer isso. Então eu vou dar um exemplo de um cara que trabalha comigo que, assim, é um dos casos, é o maior caso de sucesso que eu pelo menos conheço da parte de airdrop. O Juan, que até toca a carteira de airdrops da minha comunidade, o que ele fez, cara? Ele na época 2021, ele tinha $150, tava meio sem perspectiva, e ele começou a olhar pra Arbitrum e falar, cara, Arbitrum vai lançar um token. E ele começou a interagir toda semana na Arbitrum. Interagiu, foi fazendo volume, interagindo, $150. Acabou que a Arbitrum liberou um airdrop de $10 mil pra ele. E foi o que mudou o jogo dele. Sim. Porque o cara saiu de $150 pra... $10 mil. Pra $10 mil. $10.150. Então, assim, ele fez uma multiplicação que muito dificilmente, se você alocar $150 mil numa criptomoeda, você faria. E eu vou traduzir agora para real, que muita gente não entende. Então o cara saiu de R$400, R$500, que era o valor do dólar na época, para $50 mil. E pô, é diferente, porque aí com R$50 mil, aí sim, agora você começa a investir em moeda, começa a investir coisa. E por quê? Porque ele ficou interagindo, só que ele fez isso no momento que ninguém no mundo pensava em airdrop. O conceito de airdrop ainda não tinha sido cristalizado. Eu acho que o Arbitrum e Optimistic foram os dois que cristalizaram. E hoje o que acontece? A gente tem uma série de projetos que estão fazendo isso. Só que cada vez mais essa indústria foi sofisticando. Então você não pode interagir com 20 carteiras, porque eles vão rastrear e vão cruzar a informação. Você tem que ter um nível de atividade que você de fato esteja usando o protocolo. E aí vai. E aí eu acho que... O airdrop ele tá ficando mais complexo, né? Sim, o airdrop virou um investimento, como outro qualquer no mercado de cripto. Então, no mercado de cripto, quando a gente começou DeFi,
Você literalmente comprava Ethereum, comprava o USDC, criava uma pool, range infinito e você ia ganhar dinheiro. Por quê? Porque ninguém fazia aquilo. Então, qualquer coisa você ganha dinheiro. Hoje, cara, pra você ganhar dinheiro numa pool é difícil pra caramba. As pessoas acham que é fácil, mas é muito difícil. Você tem que estar acompanhando o mercado, tem que eventualmente fazer uma análise técnica pra saber o ponto, você tem que ajustar range, você tem que fazer uma série de coisas. Por quê? Porque muita gente começou a olhar isso e à medida que mais gente vai olhando, vai reduzindo o negócio. Não significa que não dê dinheiro. Só significa que você precisa se especializar mais. E hoje, pra mim, o airdrop, ele tá isso. Mas assim, ainda assim, eu acho que é uma super oportunidade. Tanto pro cara que tem menos de 50 mil, que aí esse cara tem que criar sua carteira, tem que fazer o processo. Cara, se esse cara começar a interagir pra caramba numa comunidade, e às vezes ele pegar uma dinâmica de ser um contribuidor, ganhar um airdrop por ser um contribuidor da comunidade, às vezes vai estourar pra ganhar 10 mil, 20 mil, 30 mil dólares, se ele souber fazer isso. E de onde vem o dinheiro desses airdrops e como funciona essa distribuição? Porque a pessoa só chega lá, interage com os aplicativos e o dinheiro aparece magicamente. Geralmente eles fazem rodada de marketing antes. Sim, tipo, o cara faz a empresa, daí ele chama alguém, alguma instituição que queira investir naquilo ali, eles pegam esse dinheiro e daí usa pra fazer o airdrop, sabe? Exatamente, porque um merchan, é um marketing. Exato, eles levantam funding, levantam dinheiro antes. Então vamos supor que a gente quer criar o nosso projeto aqui. Porque o que acontece? Antigamente, como que você criaria um projeto cripto? Vamos supor que nós três aqui, a gente chega à conclusão, a gente queria criar a AVE da Solana. Então a gente vai criar um protocolo de empréstimos na Solana. Beleza, vamos começar a criar. Como a gente criaria um projeto cripto? A gente vai escrever um paper explicando porque o nosso projeto é legal, tudo mais. A gente ia postar num fórum e torcer para um monte de gente mandar Solana, Ethereum, alguma coisa pra gente. A gente ia começar a trabalhar nisso, evoluir e falar que no futuro a gente ia pagar um valor fixo de tokens para essas pessoas que mandarem dinheiro pra gente. Hoje, o que acontece? Nós seres aqui, a gente chega à conclusão, beleza, vamos criar um protocolo de empréstimo. Ao invés de eu pegar e ir para a comunidade, o que eu vou fazer? Eu vou bater na porta de fundos de investimento que investem em empresa em estágio inicial, vou apresentar o projeto e esses caras vão me dar dinheiro. Então eu chego chega lá, dá 4 milhões de dólares. Exato, convenço eles a me darem 4 milhões de dólares e eu falo, olha, em troca eu vou te dar 10% dos tokens, assim como eu faria para a comunidade. Só que a diferença é que como esses fundos são especializados, o dinheiro para mim é muito mais fácil. Então beleza. Aí eu assino esse contrato e eu vou ficar 2 anos desenvolvendo. Aí eu lanço a plataforma e falo, galera, minha plataforma é muito legal, tô fazendo aqui incentivo e tudo mais, mas ainda não tenho token. Aí você vai olhar e falar, pô, pera, esse cara não tem token, a plataforma é muito legal, deixa eu começar a interagir, vai que esse cara libera token. E aí chega um determinado ponto, depois de 2, 3 anos, tem uma base de usuários grandes, eu falo, cara, eu vou liberar token porque meu concorrente já tem token, ele tá usando como incentivo, então eu precisaria ter tesouraria, quero ter liquidez, e mais do que isso, meu investidor que investiu 4 milhões, ele tá batendo na minha porta falando, cara, eu quero desovar esses 4 milhões. Sim. Eu quero vender isso daqui. Você falou que vai ter o token, mas enquanto você não listar o token, não vai ser listado em corretor, não vai ser listado em lugar nenhum, eu não vou sair. E é quase como se o airdrop virou uma espécie de, entre muitas aspas, um IPO, uma oferta inicial de ações no mercado cripto, só que num negócio muito menor, com o valor do negócio é muito menor do que para você fazer um IPO e a complexidade também. Aí eu distribuo um monte de token para um monte de gente. E aí daqui a 6 meses eu destravo os tokens de geral e quem quiser vender em cima da cabeça do pessoal. Existe essa possibilidade. Tanto é que muitos projetos que usaram o airdrop como o quê? Uma forma de saída de liquidez. Às vezes a gente fica pensando, pô, mas por que o projeto distribuiu 3 milhões, 5 milhões? Ele distribuiu 3 milhões, 5 milhões porque, primeiro, aquilo ali estabelece um valor para aquilo, e aquilo é o que vai viabilizar esse projeto vender depois. Exatamente. Então, o que acontece com o token que é airdropado? Nem o token da Uniswap lá. Ele foi airdropado por 4 dólares. Ele valia 4 dólares quando ele foi lançado para a galera que interagiu com a Uniswap. Só que passou 2, 3 dias, ela caiu 50%. Então caiu de 4 dólares para 2 dólares. Só que depois ela começou a ser listada em várias corretoras. E aquele token foi para 20 dólares por unidade. Então, tipo assim, a galera que tava no início consegue sempre, a grande parte dos projetos consegue entrar como uma inovação, dando dinheiro para as pessoas, só que isso atrai mais pessoas que querem fazer parte daquilo de forma atrasada. Eles pegam essa liquidez da galera atrasada, o token sobe, a galera que viu o token subir começa a vender, e depois de um certo período de tempo eles começam a destravar os tokens, ou seja, essas empresas de airdrop, esses ecossistemas, eles conseguiram fazer aquela frase do o dinheiro é transferido dos impacientes para os pacientes à risca. Por quê? Eles lançam o token tem uma valorização por um período de tempo,
Mas depois de 10 anos esse token não vai valer nada. Por quê? Porque esse token vai ser passado, ele vai ser aumentado, sua base de moedas, ela vai aumentar, e essa base de moedas vai fazer um fator inflacionário fudido nesse token, só que isso vai automaticamente transferir dinheiro da galera que estava lá na entrada, e a galera que estava na ponta aqui lá no futuro, 10 anos depois, ele vai estar ainda dando uma certa liquidez para o mercado. Sim. E nesse lance de airdrop e desenvolvimento do mercado cripto surge um monte de projeto, um monte de token, e você que se especializou nessa área de fundamentalista, né, de estudar os projetos, qual é o seu filtro inicial para você, assim, para quem pega a experiência toda do Orlando? Cara, esse aqui é o checklist que eu nem olho para um projeto desse quando ele tem esses sinais. Beleza, eu acho que a primeira regra eu aprendi lendo um texto do Mark Andreessen, o fundador da A16Z. Ele tem um texto que se chama The Only Thing Matter. Para mim, qualquer investidor deveria ler isso. Que ele explica o racional. Esse cara, basicamente, ele fundou algumas das maiores empresas de tech do mundo nos anos 2000, ficou multimilionário naquilo. Depois ele pegou o dinheiro dele, juntou o funding e foi o sócio fundador e o principal gestor da A16Z, que é um dos 5 maiores venture capitals do mundo. Então, que é um dos 5 maiores fundos de investimento em empresas de tecnologia. Foi um cara que investiu em Facebook, Airbnb, Coinbase, um monte de outras coisas. Então, só dá um background de quem que é o cara que eu me inspirei nessa regra. E ele fala que a primeira coisa que ele olhava sempre era tamanho de mercado. Ele tinha uma frase que era muito legal. Se você pegar um time ruim com um mercado muito bom, o mercado vai derrotar esse time. Se você pegar um time muito bom e um mercado muito ruim, essa empresa não vai crescer, não vai valer o suficiente. Agora, se você pegar um time muito bom e um mercado muito bom, algo especial, ele sempre falava, algo especial acontece. E para mim, a primeira regra que eu olho para a cripto é essa. Eu vou começar a investir uma coisa. A minha pergunta é, qual que é o tamanho potencial de mercado que esse projeto, essa estrutura vai chegar? Então, vou dar um exemplo. Por que eu não invisto em moedas de privacidade? Tem um monte de gente em cripto que adora. Zcash, Monero, tudo mais. Vamos fazer a revolução. Porque eu olho e falo, cara, esse cara não vai ter tamanho. Porque toda vez que esse cara começar a ficar minimamente grande, vai vir Estado, regulamentação em cima desse cara, vai fazer as corretoras deslistarem e esse negócio vai ficar um negócio nichado. Então, pra você que gosta ou você tá tentando se esconder, pô, Zcash, Monero faz sentido pra caramba. Agora, pensando do ponto de vista de investimento, o tamanho potencial, na minha visão, do mercado de privacidade, hoje é extremamente restrito pelas características daquele mercado. Isso é diferente, por exemplo, quando eu olho pro mercado de staking. Porque o que eu penso? O mercado de staking, ele cresce na mesma proporção do valor daquela moeda. Então, o staking de Ethereum, que é você trabalha Ethereum para ganhar renda. À medida que o Ethereum continuar crescendo, o mercado de staking vai crescer, então aquilo ali vai ter um valor grande. Então, olhar para projetos que fazem staking, restaking, talvez faça sentido. Por exemplo, qual que é um dos airdrops e um dos mercados que eu mais estou louco para começar? O mercado de restaking no Bitcoin. Que hoje a gente tem um projeto chamado Babylon, que a tese deles é o seguinte, você vai travar bitcoins dentro da Babylon, a Babylon vai usar aqueles bitcoins como uma prova de garantia de fundos para vários projetos de segurança, e ele vai te gerar um yield nisso. Hoje a gente tem um mercado do Bitcoin que é $1 trilhão, que ele não tem rentabilidade nenhuma. Você acha que uma parte dessa fatia, que seja 5%, 10% do valor, vai falar, cara, eu quero arriscar um pouquinho nos bitcoins para ter yield? Claro, porque a gente vive no mercado da eficiência financeira. Todo mundo quer travar o dinheiro para ter rentabilidade. Foi a mesma coisa que aconteceu do Ethereum. Hoje, 30% do Ethereum é travado para gerar rentabilidade. Isso é o motivo que fez a Lido crescer tanto. Hoje, 70% da Solana é travada. Então, é natural que, por exemplo, o Bitcoin vai ter isso. Então, isso vai lá e me brilha uma luz. Foi o caso quando eu olhei a Babylon. Eu falei, primeira luz brilhou. Que é o quê? O tamanho de mercado desse cara tem o potencial de ser enorme. Então, legal. Vi isso. Qual é o segundo processo que eu vou olhar? Vou olhar muito para time e estratégia deles irem para mercado, que é o que a gente chama de go to market. Aí nisso, para mim, existem 4 pilares fundamentais de um projeto. Time, então vou entender o time, os fundadores, se eles já fizeram mais de um projeto de cripto, quais são as necessidades deles, quais são as visões dele. Segundo, funding, dinheiro, eles levantaram com fundos de investimento relevante, quem são os caras por trás? É um Pantera Capital, é uma A16Z, são fundos bons, por quê? Porque normalmente esse cara vai abrir portas, vai fazer um negócio muito bom. Depois, produto, então o produto desse cara realmente gera eficiência financeira para o mercado cripto, ele faz sentido, ele tem estrutura, existe demanda, quem são as pessoas que estão criando demandas para esse cara agora? E o quarto pilar, risco. Então, o que é a fragilidade nesse cara? Qual é o risco de exploit, o risco de hack, etc.
Então eu peguei essas 4 variáveis. Aí, beleza, piscou a luz do mercado. Vou analisar essas 4 variáveis. As 4 variáveis bateram. Aí vou para a próxima etapa. Que aí, de fato, é do ponto de vista de investimento. Que é o que eu vou olhar. Narrativa e catalisador. Esse projeto agora, ele está no momento que todo mundo, mainstream, está olhando, as pessoas estão falando sobre isso. Por exemplo, agora a gente está numa narrativa de L2 de Bitcoin, de usar o Bitcoin para outras coisas. Então vai ser bem aceito, vai ser bem escutado. Se eu tentasse fazer isso há 5 anos atrás, não ia virar. Por quê? Porque ninguém queria falar sobre Bitcoin sendo utilizado para qualquer outra coisa. Sim. Então, isso daqui é a narrativa. E aí a segunda ponta é catalisadores. Beleza, quando vai ser o lançamento desse projeto, como que vai ser a estrutura de tokenomics desse projeto, o que é driver de preço para esse tokenomics, esse projeto vai anunciar alguma parceria grande e tudo mais. E aí isso vai ser um pouco do mais ou menos exposto e a forma que eu vou me expor a ele. Então esse é o processo que eu faço de análise fundamentalista hoje. E hoje qual é o token que tu vê que tem que bate todos esses parâmetros aí? Assim, acho que depende. Falando de uma carteira segura, o Bitcoin, Ethereum e Solana batem todos esses parâmetros. Uhum. O mercado do Bitcoin em reserva de valor é um mercado gigantesco. O Bitcoin ainda pode crescer umas 10, 15 vezes tranquilamente se ele for só ser do tamanho do ouro. Ethereum nem se fala. E Solana também, se a gente estiver falando que vão ser bases para a internet do futuro, para o sistema financeiro do futuro. Então, por exemplo, para mim bateriam esse checklist. Quando eu olho para time, o desenvolvimento do Bitcoin está muito bom, o desenvolvimento do Ethereum está muito bom, o desenvolvimento da Solana está muito bom. Estrutura de produto, cara, esses caras têm demanda diversificada de diversos locais. Aí eu vou ir agora, já vou pular essa parte, não vou entrar em detalhe, vamos para o que importa, narrativa e catalisador. Porque hoje eu acho que vale muito a pena investir em Bitcoin. A gente tem a narrativa do Bitcoin como reserva estratégica para grandes países. A gente tem os ETFs de Bitcoin como um grande catalisador, que vai ser uma avenida de capital. E a gente vai ter um próximo grande evento, que é os 5 maiores bancos centrais do mundo hoje. 4 já estão injetando ou sinalizaram que vão injetar liquidez. O Banco Central Chinês já está injetando liquidez e já está cortando juros. O Banco Central Europeu está cortando juros e injetando liquidez. O Banco Central Inglês está cortando juros e está injetando liquidez. Banco Central dos Estados Unidos está indicando muito que ele vai cortar em setembro e começou a imprimir dinheiros agora. Banco Central Japonês, depois que o Japão deu crash, sinalizou que vai parar de cortar juros. Muito provavelmente ele deve começar depois no futuro a injetar de liquidez. Eles vão parar de imprimir dinheiro. Porque o Japão faz isso há muitos anos. Sim, sim. Não, no caso eles começaram a subir juros, falaram que ia parar, só que o mercado quebrou. Aí eles falaram, galera, a gente não vai subir mais juros. Então, se você pega eles voltaram atrás, então. Voltaram atrás. Então tá. Então é alta infinita já. Então você pega os 5 fundo Bitcoin, 49, pau. Pode comprar. Mas quando eu olho, eu penso racionalmente isso. Eu falo, cara, eu olho os 5 maiores bancos centrais do mundo. Todos eles estão injetando liquidez. A gente tem uma narrativa muito clara do Bitcoin como reserva estratégica de grandes nações. E tu acha que o Banco Central americano ia permitir o mercado derreter? Agora? Não vai, porque isso é a dinâmica de ciclo econômico. Porque ainda mais antes das eleições? Sim, isso é dinâmica de ciclo econômico. Isso eu nem falo que é mérito de cripto, tá? Cripto não importa. O cripto derreter não importa. Mas se eu olhar o conjunto como um todo. Por isso que aí a outra dica que eu falo para todo mundo que está iniciando. Entenda e estude ciclos financeiros. Isso vale para cripto, isso vale para investimento tradicional, isso vale para qualquer coisa. Entender ciclos vai te dar uma visão que vai mudar assim sua perspectiva. Por exemplo, qual é a diferença da queda de hoje para a queda lá de 3 de dezembro de 2021? A diferença é a seguinte, quando a gente estava em 21, a gente estava no auge do corte de juros negativos, a gente estava numa crescente de inflação, a gente estava numa perspectiva que os Estados Unidos precisavam subir juros e parar de imprimir dólar, porque o mercado não ia aguentar, porque as pessoas estavam sofrendo para comprar as coisas dela, e o Banco Central sabe que as pessoas sofrendo para comprar as coisas dela não é legal. Exatamente. Então a gente começou a cortar juros, aí a gente veio um movimento de extrema desalavancagem no mercado cripto. Exatamente. O mercado se inflou bastante. FTX quebrou, né? Isso explica a nossa queda, explica a quebra da FTX, quebra Terra Luna, entre outras coisas. Que é uma queda diferente do que aconteceu na segunda-feira. Exato, a segunda-feira foi o quê? Foi falta de liquidez no mercado do Japão. Exatamente. A galera ficou com receio, tirou o dinheiro. Acionou vários stops, liquidou a galera. Isso. Mas aí você vai bater na porta dos bancos centrais. Os bancos centrais estão sinalizando que vão subir juros, vão fazer aperto monetário? Pelo contrário, tá todo mundo sinalizando, olha, cara, agora a gente vai botar dinheiro. Então, você olha o negócio caindo, sabendo que vai ser injetado mais dinheiro e que cripto... O grande fator do ciclo do Bitcoin, de valorização do Bitcoin, é associado a crescimento da base monetária. Exato. Cara, sinal óbvio de compra, pra mim. Exatamente. Eu tava segunda-feira sorrindo. Sim, o tempo todo. Eu não conseguia parar de eu olhei e falei, cara,
pô, que beleza, eu não achei que eu ia ver Bitcoin mais a $50 mil, eu não achava, vi Bitcoin a $50 mil mais uma vez na minha vida, e aí pra mim eu falei, cara, por que eu estou comprando Bitcoin se eu poderia estar me expondo a coisas até mais sofisticadas? Me exponho, tenho ali minha Pendle, minha Solana, minha Ethena, minha Near, tenho minhas outras coisas, mas por que eu comprei Bitcoin naquele momento? E comprei outras coisas, mas comprei Bitcoin. Eu falei, cara, porque é um trade muito óbvio. Eu vou comprar Bitcoin a 50 mil, e esse negócio vai fazer 2 vezes e meia, 3 vezes, e vai bater 100, 150. Muito óbvio. Então, eu tenho a capacidade de dobrar meu dinheiro em 18, 24 meses, no pior cenário, por que eu não vou usar isso? Sendo que eu vou demorar 10 anos, às vezes, no mercado tradicional pra dobrar esse dinheiro. E aí, pra mim, eu olho pra isso e falo, pô, e é um trade seguro. Tô falando de um ativo que vale $1 trilhão, um ativo que tá negociado em bolsa, um ativo que a BlackRock tem sob custódia, a Fidelity tem sob custódia, um ativo que tá regulado em praticamente o mundo inteiro, um ativo que já foi conformado que não é um valor imobiliário, que a SEC já deixou claro que não vai perseguir. Cara, que o provável próximo presidente dos Estados Unidos é a favor. Como é que você não compra isso? Sim. São muitos os catalisadores positivos para vir, né? E quando vem uma queda dessa, a gente sempre avalia o futuro. E naquele momento lá, em 3 de dezembro, cara, a gente já tinha subido muito. Já tinha subido muito, já tinha acontecido. Terrinha já tinha valorizado, a galerinha já tinha ficado multimilionária com NFT. Então, assim, agora a gente tá num Aquela contexto vez diferente. eu sabia que ia dar merda, porque ia ter elevação da taxa de juros em março, estava previsto. A gente não sabia o mês que ia acontecer o topo. Mas quando ele perdeu os $52 mil naquela época, e ele tinha perdido, digamos, o topo semanal anterior, eu falei, velho, ele inverteu de tendência. A gente tinha Por exemplo, pro bear market acontecer, na minha opinião, ele teria que perder os $48 mil. E eu acho que difícil ele perder os 48. E pra mim, assim, eu acho que essa perspectiva que você tá falando vem um pouco do quê? Que, por exemplo, no nosso caso, a gente tá indo pro nosso terceiro ciclo. Exatamente. A gente já viveu outros ciclos, a gente já viu a ganância no olho das pessoas, e isso com dinheiro no mercado, sendo até na nossa vida diretamente afetada pelo mercado cripto. E isso te dá uma casca. Por isso que eu falo, cara, outra coisa que todo investidor deveria ter. Você quer começar a investir, isso vale para cripto, isso vale para qualquer coisa. Entenda ciclos de mercado. Ciclo de mercado é a parada que vai fazer você ter disposição a tomar risco quando ninguém está disposto e ter disposição a sair do mercado quando ninguém está disposto. Por quê? Porque você vai ter uma outra perspectiva. Você vai trabalhar com um prazo maior, com uma tranquilidade maior, e você vai entender que as coisas sobem e descem, isso é natural. Isso nem vem do próprio mercado, isso vem da psicologia humana. E isso muda completamente o seu jogo. E na sua análise de ciclo, para quem não tem Bitcoin, para quem está assistindo isso aqui, caiu de paraquedas, esse momento, o quão ele é positivo para quem está entrando agora? Olha, no mercado cripto. Agora a gente ainda tá no momento neutro pra positivo. Eu não falo que a gente tá no momento extremamente positivo. Tipo, venda tua casa e compra o Bitcoin. Por quê? Porque, sinceramente, isso pra mim foi quando a gente tava a $25 mil. Que era o momento que as pessoas ainda não estavam super compradas. Pra mim, a melhor assimetria desse ciclo foi bem próximo do meu aniversário, foi em junho de 2020, quando a BlackRock entrou com um pedido de ETF de Bitcoin. Que a gente tinha perspectiva de corte de juros, de algumas coisas assim, e aí a gente aumentou significativamente a probabilidade do Bitcoin ser aprovado como ETF, e aquilo ali pra mim criou um sistema, um sinal muito interessante. Foi a época que eu mais aportei dinheiro do meu patrimônio, foi aquela época ali. Porque pra mim ali foi o ponto perfeito. Comprei Bitcoin a 20 e poucos mil dólares, e pô, isso foi excelente, porque qualquer queda que vem do mercado, a queda não me afeta, não machuca tanto o meu portfólio. Acaba machucando nas altas que eu comprei, mas no Bitcoin, no Ethereum em si não machuca tanto. Agora, quando eu olho, eu falo, cara, a gente ainda tá num momento bom. Por quê? Porque a gente ainda tem uma relação boa no Bitcoin. Se a gente pensar no Bitcoin pelos ciclos passados fazendo 100 a 150 mil dólares, que é a minha expectativa, baseada em lei de retorno de minutos de outros ciclos, você tá numa relação 1 para 2, 1 para 3. Então já é uma relação ainda boa. Que se você vai comprar Bitcoin, pior dos cenários vai cair, sei lá, para 25, 20 mil dólares, você vai perder 50%. Melhor dos cenários, você vai dobrar o seu capital, triplicar o seu capital. Pô, parece um trading bom na minha perspectiva. Então ainda acho que a gente tá num momento neutro positivo, que vale a pena você entrar, e mais do que isso, vale a pena você comprar mais risco. Quem agora tem dinheiro e quer comprar mais risco, agora tá no momento legal de começar a fazer posições mais bem fundamentadas em altos, em outras coisas, para surfar esse ciclo de uma forma melhor. Não tô falando para trocar tudo de Bitcoin por altcoins, porque para mim você tem que ter uma base sólida, mas tá no momento para você pegar um pouco do seu Bitcoin, do seu Ethereum, do seu Solana e comprar algumas coisas correlatas àquele ecossistema e assumir risco. Mas assim, com a mente muito clara.
Quando a gente chegar no processo final de corte de juros, todo mundo estiver louco, as métricas estiverem esquisitas, vai realizando no meio do caminho. Não tente ser herói no mercado de cripto. Porque vai dar uma alavancagem fodida, né? Sim. A galera vai tomar um empréstimo federal. Você processo natural. Tipo, tá todo mundo extremamente sentimental. E outra coisa, a alta acaba quando tá todo mundo extremamente eufórico por bastante tempo. Perfeito. Tipo, o cara tá 6 meses eufórico. Ali começa a avaliar. Eu não. Eu vendi... Eu vendi aqueles NFT tudo na hora certa. Eu saí fora. Falei, velho, eu tô caindo fora, ó. Vocês estão falando que vai subir. Eu tô, ó, ficando minha mula, faceiro. E eu falo mais assim... E os caras me julgando aí. No grupo. E assim, eu falo uma coisa. No mercado de cripto, o maior erro que existe é você tentar ser herói. O que você tenta ser herói? Você tentar comprar o fundo perfeito e vender no topo perfeito. Exatamente. Cara, isso não existe. Você pode ter quantos anos você quiser de experiência no mercado, os melhores algoritmos, o melhor estudo, melhor análise, você pode juntar os melhores do mundo, você pode literalmente controlar tudo. Você não vai conseguir vender no fundo perfeito e comprar no topo perfeito. Sorte. Se não for sorte. Só pela sorte. Exato. Pô, você pode dar sorte. Pode ter agora assim, ó, eu tô no achismo de que o Bitcoin em 55 mil não vai cair mais além disso. Daqui a pouco passa uns 3, 4 meses, realmente tu acertou. Aí tu fala, não, beleza, mas tu depende que o mercado ande pra tu saber se tu acertou a tua tese. Sim. Agora se o cara compra 55 e amanhã cai pra 35, 36, tu não tem como saber. Tu não tem como saber se ali vai ser... Eu acredito que pode ser um fundo importante, porque pra mim é um suporte apoiado num topo do semanal anterior. É uma estrutura de continuação da tendência de alta semanal, ou seja, eu acredito que nos próximos 2 anos nós vamos ter uma sequência de semanas de alta. Mas aí é baseado em puro comportamento que já aconteceu antes. Não significa que, por exemplo, isso vai impedir do mercado de cair. Sim, pode ser outra variável. E aí, pra mim, eu acho que essa é uma das regras que você tem que seguir. A probabilidade. Não tente ser herói no mercado cripto. Exato. Você não vai comprar o fundo perfeito, você não vai vender no topo perfeito. Tem uma estratégia para você ir comprando quando os sinais de ciclo estiverem positivos para você. Isso. Então, você tá vendo um monte de catalisador, as pessoas não estão interessadas, a gente tem perspectiva de entrada de liquidez, todas essas coisas. Esse é o momento que você vai comprar, você vai assumir risco na tua carteira, vai aumentando o risco ao longo desse processo. E quando os primeiros sinais de enfraquecimento de ciclo estiverem evidentes, comece a realizar. Cara, você quer multiplicar seu patrimônio por 5 vezes? Tá bom, mas faz uma realização quando você multiplicar por 2, uma realização quando você multiplicar por 4, porque as pessoas esquecem disso. A gente não vai viver mais um ciclo no mercado de cripto. A gente vai viver mais uns 10. Sim. Cara, provavelmente eu vou ter 70, 80 anos e eu vou estar investido em cripto. Sim. Ainda, o Bitcoin vai valer milhões e eu ainda vou ter Bitcoin da época de agora, eu vou ter comprado agora. Vai ser tipo base do mercado cripto. Então, e é uma coisa que a gente Orlando aos 70 anos de idade. Mas assim, eu falo isso porque, pô, os próximos 50 anos nós teremos ciclos de mercado. Ciclo é uma variável que existe em todos os mercados nossos da humanidade. E por quê? Porque ele não depende do mercado, ele depende das pessoas. A gente tem ciclos porque você fica eufórico quando você vê quando vê uma vela verde, você fica receoso quando você vê uma vela vermelha no gráfico. Ciclo existe por causa disso, porque cada vez mais vão existir pessoas menos instruídas que vão entrar no mercado e vai ser a primeira vez no mercado delas. Pô, quantas pessoas que conheço que entraram no mercado ali quando bateu 70 mil em março? E aí foram as pessoas que entraram ali no 70 mil em março que fizeram aquele fundo bem ali, porque quando o negócio caiu de 55, entraram em pânico, falaram, putz, já perdi 20%, vou vender tudo. Exato. E isso é a falta de contar acionar stop, né? Sim. Acionamento de stop. O que acontece no dia que nem segunda-feira é que muita gente, tipo assim, teve gente que saiu comprando, né? E aí, tipo, ao invés de conseguir comprar em 52 mil, ele só pegou ordem em 58. Por quê? Porque só tinha gente vendendo Bitcoin a 58 para alguém comprar. Não tinha ninguém vendendo mais a 52. Então dá uma ausência de liquidez. E aí a primeira ordem que tu compra é lá em 58. Aí tinha gente xingando corretora, porque a corretora travou, não sei o quê. Não, meu, e tem também quedas às vezes que não aciona teu stop porque não tem liquidez, cara. Pra vender. Exatamente. Essa é a bosta. E o pessoal acha, não, eu tô só usando stop, eu tô sempre safe. Não tá safe, não. Tu vai lá ver a ordem de stop, às vezes vai estar bem abaixo de onde tu determinou teu stop, porque não tinha ninguém pra comprar. Cara, quando o mercado estressa... O pessoal não se toca nisso, que o stop loss, ele não vai... Quando tu bota assim, o stop loss a mercado,
Se tu botar limite, ele tem o risco de não pegar. Sim. Se tu bota mercado, tu tá aceitando o primeiro que está tentando vender, tentando comprar de ti o mais barato possível. Então, independente do preço que ele tá te dando. Independente do quanto tu seleciona lá no gráfico. Só que tu só percebe isso quando tu vai lá no order book lá e tu percebe o quanto que tu pagou, que tu vendeu. Tu vendeu bem mais barato do que o preço do mercado tava. Isso é uma coisa que as pessoas não entendem. Cripto funciona bem até o dia que ele quebra. E é assim, mercado cripto, cara, ele vai funcionar super bem. O dia que a gente tiver uma crise, um crash, prepara. E isso é uma coisa que todo mundo esquece, assim. Esse é um negócio muito interessante sobre ciclos. A gente acostuma a ter 1 ano de alta, 2 anos de alta, qualquer coisa que você faz dá certo. Você se expor a um monte de negócio sem liquidez, sem estrutura e tudo dá certo, até a hora que você descobre que não, aquilo não funciona. Que muda o padrão. Que muda o padrão é que, assim, aquilo não foi testado o suficiente. Teve um episódio que marcou muito a minha vida. Isso foi 2020. Eu tinha descobrido o que era BlockFi. BlockFi era uma empresa de empréstimos. Chegou a ser a maior empresa de empréstimos do mercado de cripto. É tipo o que a gente tem na Aave, só que centralizado. E eles pagavam 7% ao ano em dólar. Qual era o negócio deles? Você tinha pessoas que travavam Bitcoin, e eles pegavam seus dólares e davam para essas pessoas que travavam seu Bitcoin, e tinham que travar às vezes o dobro do valor, e eles davam aqueles dólares e cobravam juros, cobravam 7% ao ano. Pro cara do Bitcoin era muito bom, porque o cara não queria vender os Bitcoins porque achava que ia valorizar muito. Pro cara que dava os dólares era muito bom, porque ele tinha um ativo líquido que podia ser liquidado a qualquer momento, que era o Bitcoin, e ao mesmo tempo ele tinha uma rentabilidade muito acima do dólar. Aí eu fui conversar com um cara de um family office bem grande, o family office tinha uns 10 bilhões sob gestão. Um family office de crédito muito, muito grande ali. E aí eu fui conversar com ele, e aí eu falei, pô, cara, olha essa operação, que operação incrível. Eu pensando, eu sou um gênio. Cheguei mostrando pro cara que tem 20 anos de mercado de crédito, falando, caralho, eu sou um gênio. E aí o cara olhou pra mim e falou, eu só compraria se eles me pagassem 20% ao ano em dólar. E eu fiquei, pô, como assim, cara? Os caras têm liquidação e tudo mais. Ele falou, cara, mas se a liquidação falhar, se acontecer isso, se o Bitcoin cair, olha aqui a volatilidade do Bitcoin. Eu falei, mas não vai cair desse tanto, não vai cair pra esse patamar de novo. E aí, esse cara se provou certo, porque 2 anos depois a BlockFi quebrou. Exatamente. Com o crash da FTX. E hoje eu olho e falo, cara, não existe essa parada ser 100% seguro. Por isso, cara, você tem dinheiro em corretora? Não tem dinheiro em uma única corretora. Tem dinheiro na hard wallet, diversifique. Cara, não ache que é 100% certeza que tudo vai funcionar. Cara, um dia, às vezes, a Ledger pode amanhecer e a Ledger pode dar pau e quebrar e o código ali tá errado e todos os bitcoins de todos os ledgers do mundo podem ser sugados. Então não tem dinheiro só na Ledger, tem dinheiro numa Ledger, numa Trezor. Não tem dinheiro só na Binance, tem dinheiro na Binance, na corretora X, na corretora Y, para você ter diversificação. Risco sistêmico em cripto existe, e a gente tá falando de uma tecnologia que existe há menos de 15 anos. Então quando ele é estressado, você se ferra. É a mesma coisa do cara que compra stablecoin. Não, eu compro o Tether, o USDC, porque eu não quero... Cara, a chance de se ferrar do bear é alta. No bull market tudo funciona. Você não precisa ter medo do bull market. Tava nos protocolos esquisitos, um protocolo de gatinho, protocolo de cachorrinho. Então acabou o bull market, tem que comprar carro esportivo e foda-se. Tem que começar a realizar, velho. Agora, senão vira tudo os numerozinhos digital, tudo vão embora. Agora, cara, entrou o bear market, velho. Toma cuidado, não faça besteira. Não faça besteira, porque senão você vai se arrepender. E muitas das vezes você acha que você o seu primeiro ciclo, você acha que você é muito mais inteligente do que você é, cara. É impressionante. É que tu ganha muito mais confiança, né? Sim. Tu ganha muito mais confiança, e a confiança é a melhor aliada da quebra. Exato, cara. A cripto é da ruína. É um mercado excelente pra inflar teu ego e depois provar que você não entende nada do mercado. Impressionante. É porque é imprevisível, por mais que você estude, planeje, faça todo o gerenciamento possível. Uma foda no mercado é aquela história assim, do tipo assim, o pessoal fala assim, eu avisei que isso ia acontecer. Tipo, não, tava dando uma probabilidade. Sim. É que há uma probabilidade disso acontecer. Aconteceu, às vezes acontece, às vezes não acontece o que tu tá pensando. A minha visão é que a internet, ela cria muitos heróis dentro do mercado. Enfim, isso vale para o mercado, eu vou pegar especificamente o mercado cripto. Porque, assim, tem muito cara que deu sorte. E ele tem uma grande audiência, tem um grande nome, mas ele deu sorte. Exato. Eu falo isso porque... Vamos pegar tem muito hater meu que fala isso aí da Cardano.
Vamos pegar um exemplo, mas pegando um exemplo básico, vamos lá. Tive sorte. Cara, os caras que começaram a falar de cripto ali em 2015, 2016, muitos dos caras não tinham noção que cripto ia ser o que era. Às vezes o cara nem entendia, mas o cara começou a falar de cripto. Aí, por ele começar a falar de cripto, ele foi lá e cresceu. Agora, se você pegar um influencer daquela mesma época, 2015, 2016, vários influencers falaram, sei lá, sobre outras criptomoedas que existiam naquela época. Sei lá, uma Nano, uma Bitcoin Cash, uma Dash e tudo mais. Cara, esses caras sumiram. Por quê? Porque o mercado, o Bitcoin deu certo, essas outras coisas não deram certo. E aí, cara, foi um processo de seleção natural. Mas não significa que o cara que escolheu ficar no Bitcoin e não em outra, ele é um gênio. Às vezes ele deu sorte. E ele foi dando sorte até o lugar que ele chega. Eu sempre tenho uma analogia, quando eu vou explicar essa lógica pra alguém, que eu falo dos macacos do par ou ímpar. Eu falo o seguinte, cara, você pega aqui 100 macacos, distribui em 2 grupos de 50. E esses macacos vão competir entre si no par ou ímpar. Par ou ímpar 50-50, probabilidade. Então vai lá, 2 macacos, eles jogam tudo mais. E aí você vai chaveando até que no final do dia você vai ter um macaco que foi o macaco vencedor entre todos esses 100. Ele foi o campeão. Uhum. Aí você pega esse mesmo macaco, pega outros 99 macacos diferentes e coloca no mesmo chaveamento. Aí você chega num monte de gente e fala, galera, agora apostem quem vai ser o campeão. Eu tenho certeza absoluta que a maioria das apostas vai concentrar no macaco no que já ganhou. Que já ganhou. Apesar de... A probabilidade de ser 50% em todas as... Porque ele é um ser irracional, que ele não tá olhando trejeitos e tudo mais. Sim. Ele não vai desenvolver uma super habilidade pra par ou ímpar. Se eu e o Thiago, a gente ficar jogando par ou ímpar aqui o dia inteiro, cara, vai dar 50-50. Por mais que eu e o Thiago, a gente pode pensar de toda forma. A menos que eu tenha um tique, eu tenho um padrão e o Thiago... Tá, mas faz par ou ímpar aí agora, só pra gente ver. Vai, pá. Ímpar. Você já. Aí, quem ganhou? Mas assim, eu falo que a gente tem que fazer... E é por isso que eu falo que quando você ganha dinheiro, você tem que saber o porquê você ganhou dinheiro. A gente muitas vezes tem uma dificuldade muito grande entre entender a diferença entre causalidade e, de fato, existir uma consequência, uma estrutura por trás. A gente tem um efeito causal e um efeito só do acaso. E eu acho que em cripto a gente tem muito disso. Por isso que eu falo, selecione muito bem suas fontes de informação, veja pessoas que estão muito mais tempo no mercado, entenda o raciocínio das pessoas, porque, cara, tem muita gente que deu sorte. Sim. E eu falo, Orlando, uma parte do meu sucesso foi sorte. Eu dei sorte de um dia estar caminhando pelos corredores da USP e ver um cara com um gráfico, aquele gráfico podia ser da Magazine Luiza, mas por acaso foi do Bitcoin. E aí esse negócio foi que me fez entrar em cripto. Mas aí também tem a parte do mérito, que foi estudar, entender esse mercado, perceber, persistir, e aí você vai fazendo. E quando você casa sorte com esforço, isso muda teu patamar de vida para sempre. E para você aí, por exemplo, o Bax, ele é muito trading, é muito preço, só o preço importa. Eu só me preocupo com o preço. Você estuda bastante fundamento, porque pra mim o preço desconta equipe, tudo, tá ligado? Exato. Nas suas análises, quando você vai entrar num ativo, assim, pro pessoal que também quer comprar um ativo, qual o peso que você dá para fundamento versus o preço? Ou você entra em algum projeto porque o fundamento é muito bom, mesmo que o gráfico não esteja tão bonito... Se você leva em consideração... Eu vou pensar em criptos líquidas, tá bom? Porque se eu for pensar em coisas ilíquidas, sei lá, vou entrar como advisor em um projeto cripto. Ou vou entrar como investidor em um projeto cripto. Aí não tem preço, não tem padrão nenhum. Exato. Você só vai. Mas, assim, pensando em coisas líquidas. Primeira regra, ciclo. Primeira coisa que eu vou me perguntar. Em que momento do ciclo de mercado eu estou? Eu estou no momento que eu estou disposto a assumir mais risco, menos risco. Eu estou no momento que o mercado tem mais liquidez, menos liquidez. Primeira regra, ciclo. Por quê? Porque você entrar no momento errado em cripto, mesmo você estando certo na sua tese, é extremamente caro. Vamos supor, você entrou em Bitcoin em 2017. Pô, beleza, você entrou no ativo certo. Só que você entrou a $20 mil. Você demorou mais 4 anos para ganhar dinheiro. E só agora, depois de 8 anos, você está ganhando dinheiro de verdade. A mesma coisa é do cara que entrou a 70 mil. Pô, você entrou a 70 mil do Bitcoin, só agora que você está tendo uma perspectiva de recuperar teu dinheiro. Então, a primeira coisa, qual momento do ciclo nós estamos? Beleza, respondi esse momento. Estou no momento de neutro para positivo. Então, estou no momento ok de entrar no ciclo. Então, agora eu vou entrar no ativo. Aí, a segunda coisa que eu vou olhar, qual o tamanho de mercado que essa tecnologia, essa inovação vai criar? Beleza, é um tamanho grande, faz sentido. E, principalmente no meu caso, eu entendo minimamente isso porque eu tenho uma regra de ignorância seletiva gigantesca. Eu ignoro grande parte das oportunidades que surgem na minha mesa. Por quê? Porque muitas das vezes eu não entendo o suficiente para aquilo e minha quantidade de dinheiro ela é limitada.
Eu prefiro fazer poucas apostas mais precisas naquelas do que fazer um monte de apostas e eu não entender tão bem e não acreditar em algum momento eu vou capitular, vou ter medo. Depois disso, aí eu vou fazer o processo de análise fundamentalista para ver, beleza, esse projeto funciona, esse projeto é sólido, ele não vai sumir do dia pra noite com todo o meu dinheiro. Beleza, bati isso. Aí vai narrativas e catalisadores, que eu vou entender se o timing do projeto é bom. Pra mim, eu sempre falo, só precisa de 2 coisas pra ganhar dinheiro em cripto. Entrar no momento certo e em bons ativos. A diferença é que, na maioria das vezes, as pessoas são impacientes demais pra entender o momento do ciclo e elas não entendem. E, na grande maioria das vezes, as pessoas não estão dispostas, no momento de euforia, a entender se aquele ativo é bom ou ruim. Orlando, mas só pra finalizar, eu queria saber, assim, tu gosta do modelo Stock to Flow, por exemplo, ou não? Ou tu não leva ele em consideração? Stock to Flow, não. E, por exemplo, e também outra coisa que eu ia te perguntar, qual é o dado on-chain de ciclo que tu usa mais? Que Legal. Tu gosta mais? Vamos lá. Por que o Stock to Flow não? Eu sou muito pragmático nos meus estudos. Tudo que eu adoto no meu padrão de análise, eu quero entender a lógica, a matemática, a estrutura por trás. Stock to Flow, por exemplo, é um modelo que ele foi invalidado ali em 17 e em 20. Ele é um modelo ele é um modelo autogerado, que ele vai pegando informações do ciclo e ele vai corrigindo a curva dele ao longo do tempo. Se você pegar o modelo Stock to Flow, no ciclo passado ele apontava pra gente bater $100 mil. Agora, se você abrir, beleza, não vai estar lá mais. E ele é um modelo que, reconhecidamente, o Plan B, que foi o desenvolvedor dele, falou, cara, matematicamente não tá fechando, não faz sentido. Então, pra mim, não é um modelo que eu levo em consideração, porque a matemática do Stock to Flow não funciona. Ele é um modelo lindo que ele te dá aquela sensação que você vai ficar rico, mas pra mim, ele não passa disso. Porque matematicamente falando, isso não sou eu que tô falando. Eu tô falando, pegando a referência de quem criou o modelo. Tanto é que ele criou o Stock to Flow F, o Stock to Flow F, foi o Stock to Flow 2, que aí ele fez um outro modelo de regressão, sem ter a variável tempo dentro daquilo, para justificar alguns pontos dele. E aí ele falou, não, beleza, esse daqui tá mais fechadinho matematicamente. Então o Stock to Flow não usa pra isso. Agora vamos falar, indicador on-chain. Um dos indicadores que eu mais gosto de utilizar, tem 3 coisas que eu gosto de utilizar muito para identificar topo de mercado. Primeira delas, Mayer Multiple, que é o pegar a média 200 do preço, dividir pelo preço e ver o quão dispare nós estamos. Normalmente quando ele bate 2.1, 2.2, ou seja, o preço está mais que o dobro do padrão dos últimos 200 dias. Aquilo ali para mim é um sinal de alerta, porque o mercado costuma ficar eufórico. Segundo indicador, volatilidade. Para mim, a volatilidade ela é uma proxy do quanto o mercado está confortável ou não com aquele preço. Então, se você pegar topo, a gente sempre está batendo recorde de volatilidade, porque o mercado não tem tanta certeza. Tanto é que os topos duram pouquíssimos dias. Então, é o segundo fator que eu olho bastante. E terceiro fator, score social. Então, nível de pesquisa em Google, de termos específicos associados a cripto, quantidade de visualizações em canais de YouTube, etc. Eu pego essa métrica de score social para ver o quão a galera tá interessada ou não no mercado. São as 3 bases para mim. Perfeito. Show de bola, perfeito. Mas então tá, a gente vai finalizar agora. Orlando Delamey, obrigado aí pela tua presença, irmão. Prazer. Excelente, uma aula, né? Pô, foi uma aula foda. Traz a definição de tudo, o cara parece estar com um teleprompter aqui atrás da gente, lendo as informações. Tem um teleprompter aqui atrás aí que ele não vai mostrar, mas tem um teleprompter. Então, assim, muito massa aí o conteúdo. Muito foda, eu, quando sento com gente inteligente assim, eu tiro dúvida mesmo. Sim. Se eu estivesse perguntando pro chat GPT. Sim. Então, assim, um episódio excelente aí. Mas eu queria só dizer uma coisa. Eu adoro o modelo Stock to Flow só por causa de uma coisa. Ele contabiliza quantos dias ele tá mostrando se é a zona vermelha, zona verde, zona amarela, sabe aquelas cores? Pelo timing do halving. Pelo timing do halving, historicamente a zona vermelha é a melhor zona para entrar em risco, que é agora que nós estamos. Agora, justamente em agosto de 2024, é a melhor era. Sim, é que eu falo do modelo de Stock to Flow que a galera fica cravando o preço. Ah, não, mas aí é foda. Ele nunca crava o preço perfeito. Mas ele consegue dar uma precisão média porque assim, quanto mais tempo passa, mais tokens tem. Então, mais tokens tendo, mais diluição de capital. Por exemplo, se a gente pegasse o total 2 do mercado de criptomoedas, tu vai lá ver que tem 725 bilhões de dólares investidos no total de todas as altcoins. E esses 725 bilhões estariam a mais no tamanho do mercado do Bitcoin hoje, porque se o Bitcoin só existisse, ele ia absorver todo esse capital. Então, quanto mais tempo passa, mais dificuldade também ele vai ter de ter entradas massivas de capital, como acontecia de altas de 2.500%, porque tu tem cada vez mais
do tamanho tu de tem mais diversificação em altcoins. Só que vai acontecendo em cada ciclo. A cada ciclo que tá passando também, a galera começa a perder a confiança nas altcoins e começa a mudar o pensamento e foca 80% em Bitcoin. Então, no início, o cara, dia 1 no mercado cripto, o cara entra só em altcoins. Ele compra lá 40, 50 altcoins. Vem as quedas, ele se fode. Aí ele fala assim, porra, só o Bitcoin tá voltando a subir. A minha altcoin aqui não tá voltando a subir. Próxima vez eu vou começar a comprar mais Bitcoin do que altcoin. E é isso que acaba acontecendo. Essa temporização faz com que o Bitcoin sempre se valorize. Eu senti bastante isso nesse ciclo. Acho que esse ciclo do Bitcoin, pra mim, dá a impressão que ele tá mais forte. E as altcoins cada vez mais têm ciclos cada vez mais curtos de alta. Por conta disso aí. Que as pessoas começam a chegar a essa conclusão nas primeiras quedas fortes que elas pegam. O dinheiro tá rotacionando muito rápido. O dinheiro tá rotacionando muito rápido, cara. As narrativas... Tipo, antigamente a rotação demorava 2 anos, 1 ano, às vezes de alta, para ele mudar. Agora tá durando 6 meses, às vezes uma cripto dura um mês de alta só, e depois nunca mais. Sim. É isso. Então é isso. Tamo junto, pessoal. Valeu. Obrigado aí. Se inscreva no canal aí do Orlando Delamey. É Orlando On Crypto lá no YouTube? Sim. Orlando On Crypto. E no do Thiago Lemos também. Thiago Lemos X-Men. Ele participou do filme do Deadpool. Eu nunca entendi o Thiago Lemos X. Por que o X? Eu não entendi. Porque tem o Thiago Lemos que é skatista. Aí eu não tinha o nick Thiago Lemos. Aí eu coloquei Thiago Lemos X, que é o mais simples, né? A pessoa só coloca o X. O Thiago Lemos estava na Olimpíada, não? Não, ele não foi pra Olimpíada. Ele é mais velho, né? Mas ele é referência no skate. Ele é referência no skate. É isso. Show de bola, pessoal. Obrigado aí por tudo. Tamo junto e até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu.